ano, milhares de baleias, golfinhos, tartarugas e outros animais marinhos são capturados pelas redes de pesca espalhadas pelos oceanos. A maioria não sobrevive. Na tentativa de ajudá-los a se libertar, diversos grupos se mobilizam criando expedições de salvamento, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Nesta edição, vamos mostrar alguns exemplos do trabalho dessas pessoas, que incluem tanto as instituições oficiais como as não governamentais, integradas por voluntários que arriscam suas vidas para salvar a dos animais. É um trabalho que exige coragem e também muita perícia. E ainda, lutando sozinha pela sobrevivência, uma baleia jubarte enfrenta um grupo de orcas. Quem venceu essa batalha? O Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente! A organização sem fins lucrativos Sea Shepherd, conhecida como os Pastores do Mar, mantém 2 embarcações no Pacífico, junto ao litoral da Califórnia e do México, com a missão de resgatar baleias presas nas redes. Trata-se de um trabalho difícil e cheio de riscos. Nesta operação, o Sea Shepherd recebeu um alerta sobre uma baleia da espécie jubarte presa numa rede na costa da Califórnia. Depois de algumas tentativas para retirar a rede, os voluntários resolveram pedir ajuda a uma equipe da Marinha Mexicana que estava por perto. O voluntário do Sea Shepherd explica que eles conseguiram remover a maior parte da rede, mas a baleia ainda não está livre. A partir desse momento, a equipe da ONG trabalha em conjunto com o pessoal da Marinha Mexicana. É uma operação que exige força e muita habilidade. Se a baleia der um mergulho, ela pode arrastar uma ou mais pessoas para o fundo. Finalmente, depois de 4 horas de trabalho, a baleia consegue nadar livremente. Missão cumprida. É hora de avisar a base. Todos estão muito satisfeitos com o êxito da missão, pois nem sempre é possível completar o resgate. O capitão da equipe do Sea Shepherd, Bastian Boudoir, diz que a sensação é difícil de descrever. É uma alegria profunda ver a baleia livre. É realmente legal, muito legal. O resgate de uma baleia pode levar horas, às vezes até dias de esforço das equipes. Vamos ver um exemplo deste último caso. Na costa leste dos Estados Unidos, próximo ao Rockies, litoral de Nova York, a guarda costeira recebeu o alerta sobre uma baleia presa numa rede de pesca. A informação foi transmitida para uma equipe da NOAA, a Administração Nacional para Oceanos e Atmosfera, que tem equipes especializadas nesse tipo de salvamento. O alerta chegou pela manhã e, à tarde, a baleia já havia sido localizada. Quando a equipe se aproximou, uma surpresa. A baleia estava quase numa posição vertical, sinal de que a situação era bastante complicada. Ela fazia um esforço enorme para escapar de algo que parecia prender sua cauda. Mergulhadores desceram para confirmar o que já pressentiam. Além da rede, uma âncora presa ao fundo do mar dificultava seus movimentos. A missão exigia reforço e uma nova equipe foi chamada para colaborar no salvamento. Na manhã seguinte, o trabalho começou. Inicialmente, era preciso prender uns ganchos na rede para permitir maior aproximação e facilitar a tarefa dos encarregados de cortar as malhas. Mas era preciso tomar cuidado para não causar ainda mais estresse à baleia, que já estava há um longo tempo naquela posição. O primeiro dia de trabalho chegou ao fim sem que a equipe tivesse conseguido avançar. Um novo reforço teve que ser solicitado, desta vez do Corpo de Engenharia do Exército, que dispõe de lanchas preparadas para remover material muito pesado. Os especialistas descobriram que um tipo de âncora de grande porte prendia a rede ao fundo do mar.
No segundo dia, os engenheiros lançaram um equipamento para laçar a âncora e removê-la para a superfície. E ficaram surpresos com o que viram. A âncora pesava cerca de 2 toneladas. A rede atada a ela também estava enrolada em torno da cauda da baleia. Mais algumas horas para cortar o restante dos cordões e, finalmente, ela estava livre. Essa também era uma jubarte que sofreu alguns ferimentos na cauda, mas nada que colocasse sua vida em risco. Nós temos trabalhado no que chamamos de ghost fishing, ou pesca fantasma. Essa prática mata mais de 100 milhões de espécies marinhas a cada ano. Eu mesmo já presenciei esse tipo de pesca em todos os oceanos que naveguei. Até mesmo na Antártica, onde estive no ano passado. Nós já vimos equipamentos de pesca, como as redes, em algumas das águas mais remotas do planeta. Esses equipamentos têm grande capacidade de matar baleias, focas, golfinhos e uma variedade de outras criaturas marinhas. Mais de 1.000 pessoas em 27 países já foram treinadas para missões de resgate de animais marinhos capturados pelas redes de pesca. O trabalho é voltado principalmente para operações em alto mar, visando o salvamento de baleias. We're being towed oftentimes at 8 knots. A bordo de um bote de borracha, arrastado a mais de 60 km por hora, a equipe tem que torcer para a baleia não mergulhar. Isso seria fatal para eles. Scott Landry é diretor do programa de resgates de animais marinhos criado pela Comissão Internacional para Baleias. Ele conta que desde que foi criado há 30 anos, o programa vem realizando um trabalho intenso de salvamento. A primeira baleia resgatada, em 1984, foi uma jubarte. Desde então, foram libertadas dezenas das espécies franca, jubarte, fin, mink e outras. Parte do trabalho consiste em divulgar o máximo possível de informações a fim de facilitar a tarefa dos grupos envolvidos. Isso inclui o alerta sobre os riscos existentes nesse tipo de atividade. A transmissão de conhecimento permite melhores resultados no resgate e também a segurança das equipes. No primeiro contato, sempre que possível, um sinalizador eletrônico é colocado na baleia, de modo que, se ela desaparecer, poderá ser localizada imediatamente, horas depois ou até mesmo no dia seguinte. O Programa Internacional de Resgate cobre uma área que vai da Austrália à Argentina, México, Estados Unidos, Reino Unido e outros países. A redução de riscos é um dos pontos centrais do treinamento. No México, 180 pessoas divididas em 15 equipes foram treinadas para o resgate de baleias. Em apenas 2 anos, eles salvaram 32 animais. Os voluntários também reúnem todos os dados referentes a cada um dos casos, como a espécie de baleia, o tipo de rede utilizada e, quando possível, tentam descobrir até a origem do material. É importante reconhecer, explica Scott Landry, que é impossível localizar todas as baleias presas em redes e muito menos salvar todas elas. Daí a importância da coleta de dados, com o objetivo de tentar reduzir o número de ocorrências. Se um dia for possível acabar com esse tipo de captura, então o programa terá alcançado sucesso, ele afirma. A cada ano, as equipes da NOAA fazem um levantamento sobre o número de casos de baleias presas em redes. Em 2020, uma surpresa. A pandemia de Covid-19 interferiu nesse trabalho. Ao longo de 2020, foram registradas 17 ocorrências com baleias presas em redes de pesca comercial no litoral dos Estados Unidos, da Califórnia, Oregon e Washington. Desse total, 10 eram jubartes, as maiores vítimas desse tipo de incidente. 6 eram baleias cinzentas e uma da espécie sperm, ou cachalote. Das 17, 3 não sobreviveram, pois quando as equipes chegaram, era tarde demais. Mas o trabalho de localização e resgate no ano passado e também em 2021 vem sendo prejudicado pela pandemia da Covid-19.
Acontece que os barcos utilizados nesse tipo de operação são de pequeno porte, o que significa que as pessoas ficam muito próximas umas das outras. Então, o número de saídas para o alto mar diminuiu muito. Do ano 2000 até 2020, foram localizadas 379 baleias presas em redes, apenas na costa oeste dos Estados Unidos. Desse total, 218 eram da espécie jubarte, 124 cinzentas, 30 não identificadas, libertadas por grupos de voluntários e 7 do tipo azul. Na costa oeste, o número de ocorrências é maior por conta do tipo de rede utilizada na pesca comercial de grande porte. Para algumas espécies próximas do risco de extinção, como a baleia franca do Atlântico Norte, a perda de uma única tem um impacto considerável na sobrevivência do grupo, uma vez que ela deixará de reproduzir. Daí a importância da atividade de resgate. Infelizmente, esses equipamentos de pesca, assim como os resíduos plásticos que vão parar nos oceanos, já atingiram absolutamente todo o globo. As redes, particularmente, são muito fatais porque ficam flutuando perto da superfície, colocando em risco os animais que precisam nadar até lá para respirar. Então, eu lamento dizer, mas não restou nenhum lugar do planeta que ainda não tenha sido atingido por esse problema. E, claro, alguns deles sofrem mais que outros, com áreas onde a caça é muito explorada e costas pelo mundo, onde vemos um grande número de redes e outros equipamentos completamente abandonados. Daqui a pouco, ameaçadas de extinção, espécies de baleias não passam de algumas centenas. E ainda, focas e tartarugas também são vítimas das redes nos oceanos. Não saia daí. Não são apenas as baleias que enfrentam o perigo das redes de pesca. Outras espécies também são vítimas desse tipo de armadilha. Uma delas está sob sério risco de extinção. As focas monge do Havaí são nativas do arquipélago e não são encontradas em nenhum outro ponto do planeta. Elas costumam passar a maior parte do tempo no mar, mas vão para a praia para descansar e cuidar dos filhotes. Atualmente, figuram entre as mais ameaçadas de extinção. Existem apenas cerca de 1.300 delas, número muito baixo para uma espécie que faz parte do cardápio preferido dos tubarões. E os perigos são muitos ao redor das ilhas do arquipélago havaiano. Charles Littman, pesquisador da NOAA, explica que uma das tarefas mais importantes para a conservação das espécies na região é libertar os animais presos nas redes. Desequilíbrios ambientais também provocam rupturas na cadeia alimentar, deixando os animais expostos à fome. A captura ilegal e as doenças são outras ameaças. Na tentativa de garantir a preservação dessa espécie, foram criadas várias frentes. Uma delas resgata os animais e leva para locais onde podem ser alimentados. Para os feridos ou subnutridos, foi construído um complexo hospitalar que custou 3 milhões de dólares. Há casos que exigem uma internação de meses, até que elas se recuperem, especialmente quando se trata de bebês que perderam as mães. Quando recebem alta, as focas são levadas para os hábitats naturais. Mas, ainda assim, recebem uma proteção extra das equipes que monitoram a presença de tubarões da espécie Galápagos, que costumam devorar principalmente os bebês. No intervalo dessa tarefa, é preciso remover os detritos deixados pelos pescadores, que incluem redes descartadas e outros equipamentos que representam sério perigo para os animais. Toneladas de detritos são recolhidas a cada ano. Também foi organizado um programa de treinamento para os pescadores, para que evitem descartar material nas praias e no mar. Anzóis, por exemplo, podem ser engolidos pelas focas, o que exige cirurgias complexas para retirada. Essa foca, batizada de Benny, passou por uma cirurgia para retirar anzóis de seu estômago. No total, eram 5, mas ela sobreviveu porque foi socorrida em tempo.
Aqui ela aparece já em recuperação no período pós-operatório, mais uma pequena vitória. Mas quando elas escapam das redes e dos anzóis, tem o plástico, mais um inimigo à espreita e altamente letal. A melhor forma de reduzir os problemas com a poluição dos plásticos é, primeiramente, cobrar dos governos medidas para impedir as grandes corporações de produzir mais plástico. A nível individual, podemos reduzir o consumo e, se for possível, diminuir ou parar de consumir carne e outros produtos de origem animal. As tartarugas também fazem parte da lista de alvos das redes de pesca lançadas pela indústria do setor. A população global diminuiu em cerca de 90% nos últimos 100 anos. E isto impede que elas cumpram seu papel na cadeia ecológica. As tartarugas de couro, também conhecidas como tartarugas gigantes, são as maiores que existem. Podem medir mais de 2 metros de comprimento e pesar até 1 tonelada. A espécie faz uma das maiores migrações do mundo animal, chegando a cobrir mais de 16 mil quilômetros por ano, aproximadamente, a distância entre o Brasil e a China. A tartaruga gigante pode ser encontrada em todos os oceanos, menos no Ártico e Antártica. Mas, nos últimos anos, sua presença diminuiu principalmente na região do Pacífico. O homem é o principal predador dessa espécie, seja pelo avanço populacional em áreas costeiras, pelo ataque aos ninhos ou até mesmo a captura para consumo. As mudanças climáticas também exercem seu papel, tornando as temperaturas muito altas, que provocam a perda dos ovos. Mas as redes de pesca continuam sendo um dos maiores inimigos. Ao tentarem atravessar o Pacífico para cumprir suas rotas de migração, muitas delas acabam caindo nessas armadilhas, das quais só conseguem escapar com a ajuda humana. Um triste destino para uma das criaturas mais dóceis que a natureza criou. A baleia franca do Atlântico Norte lidera a lista das mais ameaçadas de extinção. Caçada implacavelmente ao longo de séculos, hoje existem apenas algumas centenas de exemplares que necessitam de rigorosa proteção. Seu alimento principal são os micro-organismos que vivem nas águas geladas do Atlântico Norte. A espécie chega a ter mais de 15 metros de comprimento e viver até 70 anos. O habitat preferido da baleia franca do Atlântico Norte é a costa leste dos Estados Unidos e Canadá, onde elas permanecem a maior parte do ano. É lá que elas se alimentam e acasalam. No inverno, elas migram para o sul, onde as fêmeas grávidas vão dar à luz a seus bebês nas águas mornas no litoral dos estados da região sudeste. Elas viajam sozinhas ou em pequenos grupos e podem ser vistas nadando ou se alimentando na superfície. Como resultado do abate, a população de baleias francas do Atlântico Norte caiu de uma estimativa de 15 mil no início do século passado para cerca de 400 atualmente, o que as coloca no topo da lista das mais ameaçadas de extinção. A segunda mais ameaçada é a baleia franca do norte do Pacífico. Calcula-se que hoje existem menos de 1.000 exemplares dessa espécie. Registros históricos indicam que apenas no ano de 1840, no auge da captura de baleias pela produção de óleo, foram caçadas mais de 20 mil delas. Em terceiro lugar está a baleia sei, da qual existem apenas algumas centenas. Só os baleeiros japoneses têm autorização do governo para capturar pelo menos 100 delas a cada ano. O Japão alega que a pesca se destina a fins científicos, embora nos supermercados do país haja plena oferta de carne de baleia empacotada e pronta para o consumo. Em quarto lugar, entre as mais ameaçadas, está a baleia azul, o maior animal existente no planeta. Elas chegam a medir mais de 30 metros e pesar 190 toneladas. Calcula-se que entre os séculos 19 e 20 foram capturadas mais de 300 mil dessa espécie. A população de baleia azul atualmente é estimada entre 10 e 25 mil exemplares, enquanto no início do século girava em torno de 300 mil.
Em quinto lugar está a baleia cinzenta do Ocidente. As estimativas indicam que hoje existem cerca de 27 mil delas no Oceano Pacífico, do Alasca até o litoral do México. Daqui a pouco, vídeo de turistas mostra jubarte sendo atacada por outras baleias. Será que ela conseguiu se livrar das predadoras? E ainda, ambientalistas ajudam a preservar as orcas. Tidas como baleias assassinas, elas fazem parte da cadeia alimentar. Não saia daí! Na costa ocidental da Austrália, um grupo de turistas que faziam um passeio para a observação de baleias presenciou uma cena rara. Um ataque de orcas contra uma jubarte que teve um final surpreendente. Parecia apenas mais um dia normal em que os turistas observam o balé das baleias nesta área da costa australiana. De repente, a cena é inesperada. O grupo de orcas começa a cercar a jubarte que está sozinha. Aos poucos, elas fecham o cerco e a jubarte não tem como escapar. As orcas estão tão concentradas no ataque que nem se importam com a proximidade do barco. Encurralada, a jubarte tenta usar seu peso e tamanho maior para espantar as adversárias. Ferida, a jubarte resiste, mas com grande dificuldade. As orcas tentam sua estratégia preferida, mergulhar por baixo para tentar virar a presa de barriga para cima, mas desta vez não consegue. Novos golpes e mais ferimentos na jubarte, mas ela resiste bravamente ao cerco e as orcas parecem longe de desistir. Depois de quase uma hora de batalha, as orcas se mostram cansadas e uma delas parece ter sido abatida por um dos golpes da cauda da jubarte. Finalmente, livre do cerco, a jubarte nada para a liberdade. Desta vez, ela saiu vencedora. Um programa de preservação nos Estados Unidos tenta proteger uma espécie que não conta com muita simpatia do público pela sua fama de má. Mas isso não desestimula os ambientalistas. The killer whale. As baleias orcas são também conhecidas como baleias assassinas. Uma subespécie delas vive no litoral do estado de Washington, no Pacífico. Pelo fato de terem seu habitat preferido numa região conhecida como Core Summer Range, elas ficaram conhecidas como as orcas residentes sul, embora nadem pela costa até o Canadá, mais ao norte. A pesca predatória fez a população dessas baleias diminuir a níveis preocupantes para sua sobrevivência. A partir dos anos 60, elas foram capturadas em grande número e com um único objetivo: serem treinadas para exibição em parques aquáticos. Atualmente, esse tipo de captura está proibido, mas como elas chegaram perto do limite de extinção, ambientalistas se mobilizaram para garantir sua sobrevivência. O primeiro passo foi identificar o alimento preferido da espécie, um peixe conhecido como chinook, ou salmão-rei. Pesquisas mostraram que a maior parte desse peixe vinha de rios e córregos formados por geleiras do Canadá, que, por sua vez, desembocavam no rio Fraser. O passo seguinte foi povoar esses afluentes e o próprio rio com filhotes de chinook, para que eles procriem na época certa e possam oferecer alimentos em abundância para as baleias. Outra etapa do programa de proteção visa combater a poluição das águas costeiras que elas costumam frequentar. E, por último, alertar proprietários de barcos, seja de pesqueiros ou de recreação, para os problemas causados pela poluição sonora, que interfere na comunicação entre baleias. Para aqueles que podem achar estranho cuidar da preservação de uma espécie que ficou conhecida como baleia assassina, os ambientalistas lembram que elas fazem parte da cadeia alimentar que garante o equilíbrio dos ecossistemas.
tigres e elefantes asiáticos, o leopardo das neves, o atum bluefin, baleias, tartarugas e os gorilas das montanhas da África. Estas são apenas algumas das espécies de animais marinhos e terrestres que fazem parte da lista dos ameaçados de extinção. A pesca predatória e a destruição dos hábitats naturais são os principais fatores, mas há outros, como a busca de lucros imediatos, o contrabando de presas de elefantes e chifres de rinocerontes e, para completar, as superstições que alimentam o comércio ilegal de animais. O que a natureza levou milhões de anos para produzir, o homem destrói num breve espaço de tempo. E ainda há quem acredite que se trata de um animal mais inteligente que os demais. Esta edição fica por aqui. O Matéria de Capa volta na próxima semana. Uma boa noite e obrigada pela companhia.